Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. O tema da nossa mensagem dessa semana é a importância do jejum. Áudio 2, o efeito do jejum. Nós precisamos agora compreender o que o jejum ele pode fazer de efeito espiritual e até mesmo natural na vida de uma pessoa. A primeira coisa que entendemos é que o jejum ele não muda Deus. O jejum ele muda a gente. O jejum ele vai fazer o quê? Primeira coisa, enfraquecer a nossa carne. A nossa carne, os nossos desejos. Isso vai dizer o quê? Que o nosso corpo também vai estar mais saudável, porque da forma que eu estou jejuando, isso até mesmo o estudo vai comprovar, que você nesse momento está expelindo todas as toxinas do seu corpo. Então você está recebendo saúde. Mas o que? Saúde mental, saúde para sua alma. A sua mente às vezes fica se contaminando com tanta sujeira desse mundo, com tanta coisa que a gente vê na televisão, no celular, com as pessoas, e a nossa mente fica o quê? Poluída, fica suja. E o que acontece? Quando eu estou em jejum, eu estou também limpando a minha mente, a minha alma, mediante as situações que possam ocorrer. E com isso, o que acontece? Meu pensamento, ele está brindado para as coisas desse mundo. Então, é a questão de vir pensamentos que não provêm de Deus, que muitas das vezes vêm, e que quando você está nessa questão de estar jejuando, a sua mente vai estar fortalecida pelas Escrituras, como Jesus venceu lá no deserto, porque o diabo veio e plantou várias coisas tentando fazer com que Jesus perdesse o foco, mas a mente dele estava na palavra. Quando nós estamos jejuando, nossa mente se torna a mente de Cristo e nós podemos olhar para as coisas que estão vindo, as setas, nós podemos ter discernimento e não aceitar isso na nossa mente, não aceitar isso na nossa vida. A nossa mente vai estar com o capacete da salvação. Outra coisa também que o jejum ele vai provocar na nossa vida é o fortalecimento do espírito. Nosso espírito vai estar fortalecido. Nós vamos ter mais sensibilidade para sentir Deus, ouvir a Deus. Nós vamos ter mais compreensão do mundo espiritual. Em alguns casos, nós vamos entrar em batalhas espirituais e nós vamos vencer facilmente essas batalhas, porque a Bíblia diz que há castas de demônio, né? Espécies de demônios que só saem através do jejum e da oração. Então, o próprio jejum ele te fortalece de uma forma que você consegue expelir qualquer tipo de demônio. Jesus, ele enfrentou o próprio diabo e ele venceu, porque além de ele ser o Filho de Deus, além de ele estar revestido com a palavra, revestido em oração, ele também estava revestido de jejum e do Espírito Santo. Então, essas quatro coisas, elas fazem toda a diferença na nossa vida. O jejum, a palavra, a oração e o Espírito Santo. Essas quatro coisas é necessário ter na nossa vida e com isso nós podemos expelir, mandar embora qualquer tipo de demônio. Por isso muitas pessoas às vezes oram e não estão conseguindo resultado, porque o tipo de demônio que está agindo ali é um demônio mais forte. E é necessário ter sim jejum e oração, tanto para quebrar o demônio da vida das pessoas, como aqueles demônios que estão agindo na nossa própria vida, que às vezes a gente não percebe. E só quando estamos fazendo jejum que as coisas se abrem no mundo espiritual, a gente vê que tem uma ação ali do inimigo e a gente pode então entrar em oração, exigir a saída dele e ele vai ter que sair. Outra coisa também que o jejum ele faz é liberar a visão espiritual, como nós vemos no livro de Daniel, que Daniel ele consegue ver o anjo Gabriel e ele recebe revelações futuras. Então o jejum ele provoca isso, ele abre o mundo espiritual, visão espiritual para a gente, discernimento do espírito e nos dá direito de resposta, como Daniel recebeu, como Esther também jejuou juntamente com todos. Você vai ver em casos lindos que até os animais entraram em jejum junto com os homens e Deus deu a vitória, não deixou com que o povo de Israel, né, viesse ser destruído por conta de eles estarem ligados no espírito e ligados no jejum. Então isso é uma das coisas a qual o jejum ele faz todo efeito na nossa vida.